Olá, boas-vindas ao Gente Saúde, o podcast para líderes de RH, focado em descobrir os desafios e as tendências que moldam o mundo da saúde corporativa. Por aqui, recebemos convidados para uma troca de insights e experiências estratégicas sobre saúde e bem-estar corporativo. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um podcast do Gente Saúde, que é um podcast que tem como objetivo trazer conhecimento para profissionais de RH. Eu sou a Manuela Mitchell, sou a host desse podcast e CEO da Pipo Saúde. Hoje eu tô com uma convidada super especial aqui no Gente Saúde, que acabou, inclusive, de ser premiada numa das premiações mais concorridas de RH, que é o Top of Mind, como uma das 5 gestoras de RH mais importantes do Brasil. Então eu queria que vocês dessem muito boas-vindas junto comigo com a Daniele, hoje diretora de RH da Simpress. Muito bem-vinda, Dani. Obrigada, Manu. Orgulho estar aqui. Muita gratidão pelo convite, pela oportunidade de contar um pouquinho sobre a minha história, sobre o trabalho que eu venho fazendo. O privilégio é meu. A gente bateu papo antes daqui 2 vezes, foi super legal e super filosófico. Então talvez a gente vá um pouco para esse lugar meio... Tá tudo certo. Meio filosófico de RH, vai dar tudo certo. Mas, Dani, antes me conte quem é você, o que fez, sua trajetória até aqui, Perfeito. Como você parou em RH. Vamos lá. Sou a Dani Santos, sou mãe da Lorena, da Maria Fernanda, uma de 4, outra de 15 anos. Então, a maternidade também eu gosto de contar, porque a maternidade ensina muita coisa. Sou casada, par romântica do Beto, há 24 anos. Sou administradora de empresas. Antes disso, fiz processamento de dados. Digo sempre que a RH me escolheu, porque eu trabalhava na área de operações, cuidando de KPIs, processos, e recebi um convite, era estagiária, então tinha essa flexibilidade de me movimentar entre as áreas da empresa, e assim eu tive a minha primeira oportunidade em RH, e desde então é o que eu venho fazendo. Eu falo que a minha jornada em RH tem mais de 20 anos em 2 CNPJs, então que isso conta um pouco sobre mim, né? Sobre Bastante. A oportunidade de plantar, de colher e de trabalhar o que eu gosto de fazer, que são pessoas e números. E juntar essas duas coisas é o que tem me mobilizado ao longo desses 20 anos. Que legal. E aí, conta um pouquinho pra gente como você enxerga hoje a área de RH como um todo, porque acho que essa foi uma coisa que me chamou muita atenção no nosso processo de entrevista, assim, porque é um jeito bem legal, assim, e bem estratégico de olhar. Perfeito. E quais subsistemas de RH hoje você tem dentro do seu escopo? Perfeito. Eu divido a área de recursos humanos em 2 grandes blocos. Primeiro bloco de experiência do colaborador. Nesse bloco, basicamente, tem 3 estruturas. A estrutura de educação corporativa, então a gente está falando de treinamento, enfim, plataforma de LMX, treinamento presencial, à distância, programas de desenvolvimento de liderança. Um segundo recorte, que é um recorte de gestão de talentos, tem toda o time de BP, toda a parte de atração, retenção e a parte de cultura e clima e comunicação. Então, essas 3 áreas, 3 subsistemas, integram o que eu chamo de experiência do colaborador. Do outro lado, a gente tem a parte que é gestão, Então, se uma parte é gente, experiência, outra é gestão, que é a parte de departamento pessoal, remuneração e benefícios, e também saúde e segurança do trabalho. Esse é o meu escopo. E eu falo que a cola entre gente e gestão é a nossa área de People Analytics, onde a gente transforma toda essa experiência e tudo isso que tem muito a ver com o cumprir a lei, folha, dimensionamento de saúde e segurança do trabalho, enfim, a gente transforma isso num conjunto de KPIs que nos ajudam, na estratégia de recursos humanos, mas que principalmente ajuda os nossos colaboradores e os nossos gestores a terem o privilégio do autosserviço, porque eu falo que isso é um privilégio à medida que ele pode consumir aquela informação no tempo que ele tiver necessidade. Eu te disse e repito aqui, eu acredito numa área de recursos humanos que opera 24/7 e não necessariamente eu e meu time estamos disponíveis 24/7, porque muita coisa está à disposição do cliente interno. Legal. E esse é um ponto que eu queria, inclusive, falar mais sobre, Claro. Porque tem um grande, talvez, sei lá, reclamação, vou chamar assim, entre aspas, que eu ouço muito que as pessoas falam. Muita gente trata a RH como secretária, Então, que é pegar um gestor que está despreparado, que puxa o tempo todo, que não lê o que está pronto. Como que foi montar essa cultura de 24/7 e essa cultura de educar a liderança também a se autosservir? Perfeito. Que não deve ter sido trivial ao longo da sua jornada dentro de RH. Não é trivial, é um trabalho de todo dia,
A área de recursos humanos, ela vai passando por níveis de maturidade. Então, tem o nível de maturidade de processos, escrever os processos, desenhar os processos. Antes disso, não dá para discutir muitas coisas, porque eu falo que a gente tem teto de vidro e às vezes é de cristal, né? Então, a gente precisa ter processos estruturados. A gente precisa medir, ter metas também. Quando eu falo de ter metas, eu não estou falando metas de recursos humanos, metas que são alinhadas com o CEO, metas que são alinhadas com os principais, com o C-level, com os principais, com os diretores, com os gestores. Então, tem muita cocriação. RH não pode atuar de maneira como um apêndice da organização. Precisa ser uma área que, mais do que estar à mesa, dá a sua opinião sobre aquilo que está acontecendo e diz o que dá para fazer e também diz o que não dá para fazer. Enfim, eu falo que a gente não tem varinha de condão para atender todos os desejos. A gente vai olhar aquilo que é o mais relevante para o negócio e vai atuar em cima disso. Mas tem um trabalho, como eu falei, que é um trabalho de todo dia, que é o gestor novo precisa saber, a pessoa entra, precisa saber como a gente opera. Quem não está usando, a gente precisa medir, e à medida que somos provocados ou questionados, a gente precisa dizer, olha, este é o caminho. Então, o letramento, ele é algo que a gente precisa fazer sempre, né? É isso, mas a gente só vai para esse estágio depois que outras coisas. Então, o time de RH está ali consciente do que precisa ser feito, os KPIs estão estabelecidos, as metas também. Então, RH não é isolado, RH é parte da estratégia do negócio e assim as coisas vão caminhando. Legal. Mas não acontece do dia para noite. Não tem mágica, não acontece do dia para noite. Eu falo de muito patrocínio, o RH precisa ser patrocinado, precisa ter muitos aliados para que tudo isso aconteça. Então, eu vou falar de um grande aliado, só para exemplificar, porque eu acho que isso é importante. A área de TI precisa ser um grande aliado da área de recursos humanos. Então, eu vou falar aqui de algo que aconteceu sob minha gestão na empresa em que eu estou hoje, que é a Simpress. Nós ficamos 1 ano com um recurso dedicado de TI para nos ajudar a formatar todos os nossos painéis de BI, enfim, é uma conversa com o diretor de TI que entende a relevância disso para o negócio e tem uma concorrência, porque esse recurso precisa entregar coisas para o comercial, coisas para marketing, coisas para o financeiro, e entende a relevância disso e apoia a transferência desse recurso. Então, o que era um projeto para 6 meses, depois se tornou 9, depois 12 meses, e a gente conseguiu elevar o patamar da qualidade das informações que a gente provê para a organização. Então, não dá para fazer sozinho. Eu acho que esse é a grande sacada. Legal. E aí eu quero explorar uma parte da sua resposta, que é a parte mais de métricas. Perfeito. Desde que eu comecei a trabalhar com o público de RH, desde que eu fundei a People, eu sempre ouço que uma das tendências desse ano é People Analytics. Então eu falo, People Analytics é tipo aquela eterna promessa. Sim. E aí eu acho que tem várias camadas de complexidade em relação a esse tema, que é como que eu tenho processos estruturados que geram métricas? Como que eu entendo quais métricas eu deveria monitorar? Como que eu elevo essas métricas para um status mais de KPI, que é uma coisa que a gente está olhando para elas no dia a dia. Perfeito. E como você vem de um background de processamento de dados, você vem de um lugar de privilégio dentro de RH para falar de dados. Você tem razão. E eu queria trazer um pouco da sua experiência mais prática, assim, como foi para você esse processo de estruturação da área, esse processo de pensar em dados dessa maneira, né, meio sequencial, e como que é hoje um processo de definir o que é uma métrica muito importante que eles vão acompanhar. Perfeito. Se você puder falar um pouquinho sobre isso, acho que ajuda muito, porque é uma dúvida que sempre aparece. Sim, eu bebo de uma fonte, então, assim, Simpress, ela é uma empresa muito voltada para resultados. Isso é muito benéfico, porque nós temos um sistema de gestão integrado, com ISO 9000 e 14001, na qual os principais KPIs de cada subsistema já estão mapeados, assim, nós temos uma gestão à vista de cada um desses KPIs, então fica fácil, porque aquilo que é o mais estratégico para o negócio já está definido. A partir deste conjunto de KPIs estratégicos, a gente vai criando os táticos e os operacionais, facilita muito essa jornada, porque o idioma KPIs, ele já está presente, seja um KPI de negócio,
seja um KPI financeiro, seja um KPI de pessoas. Uhum. Então, isso facilita muito, né? Falando dessa água, né? Dessa fonte que eu consigo acessar. O segundo grande desafio, né? Então, se a empresa não tem isso é o primeiro desafio a ser superado. O que é estratégico, o que é tático e o que é operacional? Porque é da necessidade da organização para a necessidade do indivíduo de recursos humanos. E aí está um grande desafio também, porque quando a gente vai criar ali o nosso roadmap de o que vai ser desenvolvido, eu preciso ter uma área de recursos humanos, uma liderança de RH que entende que o KPI desse subsistema não vai ser priorizado porque esse outro é mais importante. Então, eu falo que uma das minhas grandes responsabilidades é fazer da liderança, né, da gerência e da coordenação de RH, gestores de RH. E não gestores de subsistemas. Então, é tudo muito combinado. Vai ser o dessa área, não vai ser essa. Só que quando eu digo isso, que vai ser esse, não esse, eu já digo quando esse outro vai ser priorizado também. Então, a gente trabalha muito o conceito dos quarters. Então, esse vai ficar no primeiro quarter, o outro vai para o terceiro. Enfim, então a gente vai negociando tudo isso. Acho que essa é a força, sabe? De não ter um que, puxa, eu tô ganhando e o outro está perdendo. Não, estamos todos ganhando e estamos todos olhando para aquilo que vai agregar mais valor para a Simpress, para a área de recursos humanos e para o subsistema e, por consequência, para o colaborador de recursos humanos, que lá a gente chama de Simlover. Então, é esse o caminho, sabe? Um caminho de cocriação e de colaboração. Inclusive, eu queria aprofundar um pouco nisso, assim, nesse tema. Então, hoje, eu acredito muito que a gente está numa economia que cada vez mais empresas são empresas de serviço ou empresa de produto. Perfeito. Então, são empresas de pessoas, Sim. né? Então, cada vez menos é uma empresa de uma fábrica e tal, e são pessoas gerando resultado, e esse é a tendência. Sim. E aí, quando a gente pensa em como a gente cresce negócios, a maioria dos negócios passa por também um crescimento de pessoas. Perfeito. E aí tem uma responsabilidade meio compartilhada entre uma área de RH e uma área de negócio. Então, por exemplo, para eu crescer a Pipo, eu preciso também crescer minha área de relacionamento com o cliente, que é uma área muito importante para mim, retenção de cliente. Como que você vê essa responsabilidade compartilhada entre RH e áreas de negócio? E como você acha que métricas ajudam a fazer as pessoas colaborarem nesse sentido? Sei que você tem uma cultura super robusta nesse sentido, então eu queria que você trouxesse um pouquinho de cor pra gente. Perfeito. Eu vou começar te falando como é que a gente olha para essa estratégia. É uma estratégia que junta, então a gente, hoje, o que era B2B, a gente fala P2P, então o negócio acontece de pessoas para pessoas, e a gente junta ENPS com NPS. Então é uma conversa sobre pessoas, e um dos nossos valores é conexão com as pessoas. Nosso primeiro grande valor tá relacionado a cliente no centro de tudo. O segundo é conexão com as pessoas, com todas as pessoas colaboradores, Simlovers, as pessoas clientes. Então não tem uma coisa desconectada da outra. E a pandemia, ela trouxe essa necessidade da conexão com as pessoas. Eu entendo que as pessoas ficaram elas têm um olhar muito mais aguçado olhe para mim além do meu cargo, olhe para mim além do resultado que eu posso gerar. O processo de venda passou por o processo de vender passa por grandes desafios, porque o que antes era fechar um negócio, isso agora tá lá como o terceiro item. Primeiro você precisa se conectar e precisa estar verdadeiramente interessado por mim, sendo eu uma colaboradora ou um cliente prospect. Então, isso tudo ajuda neste processo, e a nossa estrutura de PLR, ela também é uma combinação disso. Então, uma combinação de 3 coisas. 50% da métrica é de meta financeira, então a gente está falando de EBIT, de gerar resultado, e isso faz com que as pessoas se mobilizem. Eu vou te dar um exemplo. Você vai na sala, se não tem ninguém, você sai e se apaga a luz. Então, tem uma corresponsabilidade pelos custos, despesas da empresa, que não é responsabilidade de uma, é responsabilidade de todos. Os outros 50% é o que a gente chama de metas de negócio. Metas de negócio incluem metas que nos ajudam, nos aproximam da satisfação do cliente e também nos aproximam da satisfação do colaborador quando a gente está falando da camada de liderança.
mudança. Então, aqui a gente está falando de NPS, a gente está falando de turnover, a gente está falando de SLA de cliente, ou a gente está falando de NPS também. Então, eu sou uma área de apoio, uma área de recursos humanos, eu preciso, né, a partir disso, que são as métricas do nosso sistema de gestão integrado, as metas de PLR, eu preciso criar os direcionadores, né? Então, quais são os grandes temas que a RH vai priorizar para que a gente consiga alcançar esse resultado. Legal. Então, isso mobiliza, né? Mobiliza pelo negócio, pelo conhecimento da estratégia, mobiliza pela questão financeira também. Eu falo que é o dia do pagamento do PLR, ou todo mundo está muito triste, ou todo mundo está muito feliz, a gente tem ficado muito mais feliz. Isso é importante mencionar, mas porque eu falo que é um esporte coletivo e não um esporte individual. Então, isso tem dado para gente o tom e, enfim, e tem dado os resultados sustentáveis. A gente fala muito de prosperidade, tem gerado prosperidade para o acionista, para os colaboradores e também para a sociedade, né? À medida que a gente cresce, tem mais gente, né? E isso é tudo muito conversado, tudo muito combinado, porque a gente faz um trabalho, né? A área financeira toca um trabalho de orçamento muito bem estruturado. Então, a gente sabe os movimentos que a companhia vai passar e isso é muito legal. Da visibilidade. E eu acredito muito numa coisa que você falou, que é como colaboração. Porque eu acho que tem alguns termos no mundo de trabalho que às vezes eles ficaram tão utilizados que eles se esvaziaram um pouco. Então, o que colaboração significa, né? E cada um tem um significado da palavra colaboração, mas eu acredito muito que colaboração é meio que compartilhamento de sucesso. E quando você consegue alinhar isso com remuneração, quando você consegue alinhar isso com métrica, isso é muito poderoso. É isso. E é muito legal quando você me falou sobre PLR, porque eu acho que é um jeito muito bacana de alinhar tudo, assim. E super inteligente como isso tem gerado resultado pro negócio, pra sociedade, pra tudo, pra assim. Pra tudo. Que eu vejo também como uma tendência muito grande dentro de RH e de empresas de gerar mais alinhamento entre esses diferentes stakeholders. É isso. E a transparência, né? Transparência não é um valor para essa empresa, Parte do básico. Parte do básico. Então, assim, e me questionaram a transparência, a respeito. Então, assim, não existe uma organização, né? Ou as organizações têm muito mais dificuldade se isso não, né? Se isso não tá no dia a dia. E nós temos essa transparência. Então, se as coisas estão caminhando bem, a gente sai para dizer que está caminhando bem. Legal. Se tem oportunidade, a gente também sai. Eu sou grata porque a área de comunicação interna fica sob responsabilidade de RH. Então, isso me deixa ainda mais presente no dia a dia do negócio para poder dar esse tom de estar todo mundo caminhando numa direção comum. Então, legal. É isso. Vamos lá, vou passar aqui para mais algumas perguntas, mas acho que antes eu queria falar um pouquinho da sua história ainda. Claro. De um ponto que a gente estava falando antes do podcast, eu queria que a gente trouxesse para cá. Sim. Que você me contou, quando eu entrei na Simpress, basicamente a área de RH ainda não estava nem estabelecida e estruturada como uma área de RH e eu fui responsável por isso. Sim. E a primeira pergunta que eu te fiz você tinha quantas pessoas que as pessoas têm hoje? Imaginando que fosse uma trajetória de, eu tinha 3 pessoas, agora eu tenho 300. E você me falou, não, eu tinha mais pessoas antes, agora eu tenho menos. Exato. E é super contraintuitivo, e eu queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória e o que você acha que impulsionou, não só a maior eficácia, mas acho que um maior olhar estratégico sobre a área em relação ao negócio. Perfeito. Acho que duas grandes coisas foram acontecendo para que a gente conseguisse reduzindo o número de pessoas ou reduzindo o número de pessoas, aumentando o número de entregas. A primeira é a organização dos processos. Então, quando você não tem essa organização dos processos, quando esses processos não são validados pelos seus clientes internos, dá muito mais trabalho para fazer, porque você começa a customizar e nessa customização você precisa de mais gente, porque para um você faz de um jeito A, para o outro você faz de um jeito B, e isso leva mais tempo e precisa de mais recurso humano, né? Precisa de mais gente. Esse é o primeiro grande ponto. O segundo grande ponto é a questão de medir e ter os indicadores, né? Toda essa camada, sair de uma era analógica e ir para o digital. Então, a gente tem, em RH, a gente teve que se despir disso. Então, antes o prontuário era um prontuário físico, você queria pedir assistência médica, imprimia um formulário, escrevia, assinava. Então, assim, eu tô falando de
5, 6 anos atrás isso sendo feito. Então, na linha do tempo, a minha experiência, enfim, a minha jornada na Simpré já tem 13 anos, eu entrei nessa era que você pegava a carteira de trabalho para poder imprimir etiqueta e, né? Então, tudo isso, essa camada, essa evolução, ter um olhar para o processo, ter um olhar para os KPIs, ter KPIs combinados com o CEO e com os diretores, e ter essa camada de a tecnologia é minha aliada e não algo que vai me atrapalhar, foi um diferencial. Tem sido, na verdade, porque essa jornada nunca acaba. Agora a IA tá aí, enfim. Então, tem uma série de coisas. Essa jornada nunca acaba. Tem sido um diferencial para esse modelo de recursos humanos que eu acredito, né? Então, 24/7 passa por isso, né? Ter uma camada de tecnologia e ensinar a máquina a dar respostas que são as resposta padrão. Aquilo que eu preciso customizar, e sim, temos um time de BPs, temos um time sênior que vai ajudando a facilitar a vida dos nossos 100 lovers. Legal. E outra pergunta de milhões, assim, que eu vejo muito dentro de RH, que acho que tá conectado um pouco com esse tema, que é, na sua opinião, o que é ser um RH estratégico? Porque, assim, eu ouço muito essa demanda também, que é, eu quero ser um RH estratégico. Sim. E aí eu falo assim, mas em que sentido, né? O que é? E acho que para cada um tem uma definição. Perfeito. E aí eu queria muito ouvir, porque de certa maneira você fez um RH, sair ali de um nível de customização, de um nível, né, na Pipa a gente chama de pastelaria, né? Sim. Que são pedidos entrando sem parar e você só conseguindo atender demandas. E levou o RH para um nível de, isso aqui que é muito básico, a gente vai ter autosserviço. Perfeito. Isso aqui que é mais estruturado, eu vou ter pessoas. Sim. E o que para você, na sua concepção, é esse RH estratégico? Eu vou fazer um apontamento com relação à tua fala do eu conseguir. Então, assim, o primeiro grande passo para que essa evolução acontecesse é ter um time de RH que acredita nisso. Que acredita que esse movimento é possível. Então, nunca foi um trabalho da Dani, nunca foi um trabalho da diretora de RH. É um trabalho de um time inteiro que acredita que isso vai facilitar a vida deles. Por consequência, vai facilitar a vida da área, por consequência, vai facilitar a vida do cliente interno, enfim. Então, tem isso, né? Eu acho que os primeiros a comprarem um processo de evolução do RH precisa ser o próprio RH. Porque se esse time não estiver trabalhando de maneira como promotor, então vamos usar aqui o conceito do NPS, se a maioria não tiver como promotor do movimento, não vai acontecer. E eu costumo dizer que eu aceito os neutros, porque o neutro ainda não entendi, o neutro eu consigo resgatar. Agora, no meu time não dá para ter detrator. Então, é entender muito rápido quem combina com o movimento e quem não combina com o movimento, tá tudo certo. Às vezes você precisa fazer mudanças de pessoas que há muito tempo estão nesse time, mas que chegaram no máximo que podiam entregar. Então, é com pesar que eu falo isso, mas às vezes um processo de desligamento é muito melhor do que manter uma pessoa que não está alinhada com o objetivo de onde você quer chegar. Então, não dá para ter medo novo. De verdade, você precisa ter... Eu acredito num RH com poucos e bons. Então, pessoas que estejam engajadas nesse movimento. Acho que esse é um grande diferencial para que a gente consiga fazer. E eu falo que, assim, RH nunca vai ter muito mais dinheiro, nunca vai ter... Então, é importante que a gente tenha excelentes parceiros e que a gente seja muito criativo naquilo que a gente vai fazer, né? E o RH estratégico precisa, que foi a tua pergunta, precisa falar o idioma do negócio. Em que sentido? Eu preciso ter na minha agenda momentos reservados para falar com o time comercial, para entender o que está funcionando e o que não está funcionando na estratégia do comercial. Assim como eu preciso ter para operações. Enfim, para cada grande parceiro estratégico, eu preciso entender o que está acontecendo dentro da estrutura dele para pensar se aquilo que eu estou propondo de solução está alinhada com a necessidade do negócio. Então, não dá para fazer ou pensar em projetos que atendem exclusivamente o RH e prototipar, né? Você pensa numa solução, traz o cliente para co-criar e isso é muito legal, né? Normalmente, quando eu vou apresentar para o CEO um grande projeto, pelo menos 2 ou 3 dos meus pares já validaram aquele projeto. Então, isso me dá muito mais... É óbvio que ele tem ali, como na posição que está e com a visão sistêmica que tem, o poder de dizer, olha, isso
acho que vai funcionar, não vai funcionar, mas levar uma coisa que já passou por uma curadoria, né, por uma certeza. cocriação de pares, que é quem na ponta vai usufruir do benefício daquele programa ou daquele projeto, me coloca num patamar muito diferente. E dá trabalho, tá? Porque é encontrar agenda comum, é entender. Então, eu costumo dizer que o horário do almoço é um horário super produtivo. Então, preciso tratar com algum deles. Não tem horário? Vamos almoçar. E no almoço mesmo é almoço, vida e trabalho. Então, a gente tem que ir procurando as nossas oportunidades e os nossos parceiros. Passa, assim, basicamente passa por isso. Quando eu falo do idioma, do negócio, também passa por, puxa, eu vou apresentar um projeto, qual é o payback? Eu preciso dizer, assim, em quanto tempo, você tá me pedindo essa ferramenta, você vai reduzir pessoas, você vai reduzir... Então, assim, eu preciso encontrar oportunidades, eu não tenho dinheiro novo, então preciso ser criativa. Puxa, na linha do tempo, trazer essa solução vai me fazer reduzir meio headcount, e isso eu vou usar para entregar mais alguma coisa, ou vai me fazer reduzir um headcount, eu vou entregar esse headcount. Então, assim, passa um pouco por isso, sabe? Legal. Entender quando que se isso tem payback, se isso é dinheiro novo, e se é dinheiro novo, vai contribuir de que forma para o negócio, e não para recursos humanos. Então, tem coisas de vendas, tem coisas do financeiro, mas esse RH, para mim, esse RH estratégico, ele vai pegando, não tem nenhuma outra área na empresa que tenha a oportunidade de navegar como RH navega. Concordo. De estar ali na reunião do financeiro e ver como é que a coisa do orçamento está caminhando, de estar na estratégia de marketing e ver para que direção o produto está indo. Então, precisa beber dessa fonte, não dá para ser cone. Você está lá, você precisa, de fato, usar tudo isso, assim, né, usar de maneira estratégica e a nosso favor. Então, passa um pouco por isso. Tem uma coisa na sua fala que é muito legal, que acho que a gente precisa falar mais sobre isso, que é a habilidade política também. Sim, exatamente. Que eu acho que as pessoas, às vezes, elas tendem a colocar a política num lugar de ruim, né? Eu amo essa palavra. E eu falo que isso é parte da minha responsabilidade. Com certeza, porque assim, você chegar com uma coisa co-criada com pares... É isso. Testada, que vai entregar resultado de fato para áreas de negócio, que foi validado pelas pessoas que lideram aquelas áreas, tem uma diferença muito grande de você chegar completamente fria, tipo, tive ideias. Sim. E eu acho que as pessoas às vezes têm resistência um pouco desse trabalho de bastidores, porque elas falam, o que é habilidade política? Eu deveria estar inserido num ambiente meritocrático. Gente, num lugar numeroso, cheio de gente, não tem como tudo ser visto e ser visível. Sim. A habilidade política ela é fundamental para você conseguir amplificar o seu trabalho enquanto pessoa de RH. É isso. E quando eu falo, assim, essa habilidade política, para mim, tem uma conotação de poder representar a minoria. Então, se eu estou ali, se eu estou navegando, se eu estou tendo acesso a isso, eu preciso ser a voz do que as pessoas estão falando aqui para poder, né, e fazer o melhor entre essas duas visões, porque quem está aqui, às vezes não está vendo o que está passando na operação e está tudo certo, enfim. Mas passa um pouco por isso. Dá trabalho, mas para mim é uma parte importante e inegociável da questão do RH estratégico. É se posicionar, é poder ouvir, poder dar opinião, é poder, às vezes, não dar opinião também, porque a gente não tem que ter respostas para tudo. É estar ali como ouvinte, dormir com aquilo. Eu falo que depois se posicionar. Então, passa um pouco por isso. Então, tem muita soft skill nisso, sabe? Não é só hard, não é só saber fazer. É poder influenciar e poder se conectar com quem sabe fazer melhor do que a gente, né? Então, é isso. Inclusive, eu teve uma matéria esses dias que falava que pessoas mais bem-sucedidas na carreira, principalmente do meio ali até a presença de uma empresa, etc., elas tinham mais habilidades relacionadas à inteligência emocional, então QE do que QI. Sim, então, assim, as pessoas acham que às vezes, meu hard drive é super inteligente, super bom. Quanto mais você evolui na carreira, mais os soft skills vão ser importantes. Queria falar de uma outra coisa relacionada a essa pergunta, que é a necessidade meio de reskilling ou de upskilling que a gente vê em RH. Perfeito. E aí eu vou explicar um pouco melhor o que é isso nesse contexto de RH estratégico, né? Então, assim, a gente tá vivendo num mundo que cada vez mais a gente tem automação de tarefa, a gente tem um olhar mais para dado, um olhar mais analítico. E aí o trabalho do RH ele vai ficando cada vez mais nessas coisas onde tem alto impacto e não necessariamente alta repetição. Sim. Só que como uma pessoa que às vezes lida com vários RHs, eu ainda vejo muita resistência por parte de alguns profissionais
da entrada dessas novas coisas. Porque a pessoa sente que vai perder relevância. Sim. Então, se eu fazia lá o papel carbonado, que a gente tava falando, Sim. e isso aquilo some, virou um sistema, o que eu vou fazer? Sim. Então, é muito importante que o RH compartilhe essa visão de ser estratégico, mas que também compartilhe uma visão de precisamos o tempo inteiro evoluir. Sim. E como que você vê isso como no seu papel de gestora hoje, de líder de várias pessoas, e de conseguir criar essa cultura de o tempo inteiro vamos procurar coisas novas, vamos tentar se atualizar? O que você acha que tem sido bem sucedido nessa missão? Sim. Eu vou pegar 2 pontos aqui da tua fala. Eu vim de um evento na semana passada, você falou de QI e de QE, que é o coeficiente emocional, e a distribuição é 20% de QI e 80% de coeficiente emocional. Então, a gente está sendo muito mais exigido por aquilo, pela gestão, agilidade emocional, gestão das nossas emoções, e isso está em parte da lista de habilidades do profissional do futuro, né? Precisa ter um letramento digital, precisa ter agilidade emocional, enfim. Isso tem tudo a ver com o profissional de RH e com a pergunta que você me fez, porque assim, os especialistas dizem que a gente está vivendo a era de mudança mais lenta que vai acontecer de agora em diante. Então, a mudança, ela vai acontecer o tempo todo. Eu preciso saber de tudo? Não. Mas o compartilhamento, ele precisa, assim, essa questão do lifelong learning, eu preciso aprender sobre tudo? Não, mas se a gente combinar, você aprende sobre uma coisa, eu aprendo sobre outra, e a gente tem os grupos de discussão, nunca se falou tanto em squads, nunca se falou tanto em tribos, em troca. Eu não preciso saber tudo, mas eu preciso saber quem sabe. Então, se a gente vai colaborando nesse sentido do conhecimento coletivo, a gente vai ganhando muito mais força, né? As pesquisas dizem que os profissionais de recursos humanos são os profissionais mais impactados pelo burnout. Porque, puxa, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que ser a pessoa que tá na cadeira da inovação, que tá na cadeira de... Gente, sim... e não é. É na medida que você tem orçamento para fazer isso, é na medida que você tem patrocínio para fazer isso, Então, assim, tudo tem uma questão de visão, de equilíbrio, de quanto isso contribui para o negócio. Porque tem coisas que outros RH estão fazendo que não combinam com a organização que eu estou e vice-versa. Então, não tem um roteiro. Mas é preciso encontrar um caminho, e isso a gente só vai fazer no coletivo. Então, não dá para, eu vou sentar nessa sala agora e eu vou idealizar coisas. Não, assim, vamos, né? Óbvio que tem horas para alguns assuntos que eu tenho que tomar decisões, que eu tenho que, enfim... Faz parte do meu papel e da minha responsabilidade. Mas nos outros, dá para colocar mais gente para co-criar. A gente tem usado muito o conceito das squads. Eu mencionei aqui parcerias, mencionei diretores, mencionei C-Level, mas o grupo tem uma potência. Então, essa inteligência coletiva, ela é muito importante. A gente tem trabalhado com muitos temas o conceito de squads. Eu compartilhei contigo, depois a gente pode compartilhar aqui também. Enfim, os meus aprendizados ao longo desses mais de 20 anos de RH, e esse é um que eu acredito. Onde está o problema, está a solução. Se as pessoas estão dizendo, né, A ou B sobre uma situação que pode ser mudada, traga ela para te ajudar a co-criar. Então, isso fez com que as 37 pessoas de RH se transformassem facilmente em 300 pessoas. Eu tenho um grupo de CIPA, eu tenho um grupo de brigada, eu tenho squad de diversidade e inclusão, enfim, toda essa matéria-prima, essas pessoas, né, na matéria-prima, todas essas pessoas são uma fonte de conhecimento, de questionamento e de patrocínio para o RH que não tem preço. Então, eu tenho 10 vezes mais a quantidade de pessoas que o meu centro de custo tem, quando a gente consegue usar toda essa questão dessa cadência, dessa influência para pensar problema, mas para pensar a solução também. E eu acho que tem uma coisa muito legal do que você falou, assim, que eu acredito muito também da potência do grupo. Acho que essa é até uma frase muito bonita, assim, que é como a gente coloca um pouco essa cultura e a intencionalidade de uma cultura de aprendizagem coletiva. Sim. Que é eu aprendo, eu te ensino, isso eu aprendo mais quando eu te ensino. Sim. E como a gente, de fato, consegue criar ritual e rotina onde as pessoas têm meio que essa obrigação de
pô, de tempos em tempos eu sei que eu vou ter que ir lá ensinar, então, de fato, eu tô interessada em aprender e eu vejo muita importância e muito valor nessa intencionalidade em tudo, assim. Perfeito. Eu acho que essa é uma das grandes palavras em relação à gestão, que é nada acontece por osmose ou por acaso no mundo de hoje. Então, como que a gente coloca intencionalidade em coisas que são, por exemplo, desafios de uma organização? Então, se uma organização tem um desafio de dados, como que eu coloco intencionalidade em vamos falar mais sobre dados, né? Vamos desmistificar um pouco essa palavra tão ampla. Tem gente que fala pra mim assim, eu sei que eu precisava olhar mais pra dados como RH, mas eu não sei nada de dados. Mas eu falo, mas o que você acha que você precisa saber de dados, né? Tipo, você precisa saber... na verdade, o grande desafio aqui é saber o que esse dado pode te dar como insumo. Não necessariamente você precisa saber tanto de dados, tanto de média, mediana, estatística. Então, eu acho que esse é um ponto muito, muito legal, assim, para outras pessoas levarem em consideração, porque hoje as pessoas estão trabalhando num lugar. Então, eu falo, elas estão na isso mesmo, é isso aí. Mas a sua carreira enquanto indivíduo... É sua, só você. Só você vai ser capaz de fazer esse reskilling e esse upskilling. É isso. E por mais que você esteja numa empresa que às vezes te deixa se resistir a um fornecedor, te deixa resistir a uma inovação, talvez a empresa seguinte não deixe. É isso. E aí a sua carreira vai sofrer. É a questão de não terceirizar o que é seu, né? Eu falo que se a gente cuidar no 1 para 1... tá tudo certo, né? Se você cuidar da sua carreira e se eu cuidar da minha, assim, dá muito menos trabalho. Né? Agora, o que não dá é para terceirizar. Então, é o gestor, é o universo, enfim, sempre, né, vai ter um contexto que você não vai conseguir, né? O ambiente você não consegue controlar, mas você consegue controlar a sua atitude com relação àquilo. Então, assim, e não vai acontecer sem disciplina e esforço, gente. Então, não tem receita. Assim, eu não conheço, pelo menos, nenhuma receita em que quem chegou onde planejou não tivesse muito comprometimento, muita disciplina e muitas renúncias. Porque quando a gente escolhe uma coisa, por vezes, né, a gente fala tanto sobre a questão de equilíbrio. Eu vi certa vez enfim, era uma pessoa americana que estava contando, ela estava recebendo um prêmio e a pessoa estava falando, nossa, mas você é muito destaque nisso, super parabenizando, e no discurso dela, ao receber o prêmio, ela disse que sempre que eu estou me destacando em um dos meus papéis, eu estou abrindo mão de outro, então entenda que outra parte da minha vida está sendo, não negligenciada, mas está sendo, né, não está recebendo o mesmo nível de atenção para que eu esteja recebendo isso. Então tem hora que você vai ter que priorizar a família, tem hora que você vai priorizar o trabalho, a carreira, enfim, mas tem que ter muita consciência. Então, estou fazendo isso de uma maneira pensada e não deixar as coisas irem acontecendo, né? Quando a gente quer saber, quando a gente sabe onde a gente quer chegar, assim, os obstáculos vão se tornando desafios, mas você sabe para onde você está indo. E eu acho que isso é muito importante, né? E quanto tempo também. Porque, às vezes, tem um nível de ansiedade, nós também somos como população, né? O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Então, a gente quer tudo para ontem. Para ontem não vai acontecer, né? Então, precisa a tal da perseverança, que a gente falou um pouquinho também. Então, passa um pouco por isso. Não tem receita de bolo, mas precisa de muita dedicação, muita transpiração. Legal. E aí, acho que queria falar de uma última coisa antes da gente entrar no nossa finaleira aqui de bate-bola de jogo rápido, que é um pouquinho sobre diversidade e inclusão na prática. Sim. E aí, trazer um lado seu também de Dani como pessoa e como mãe, assim. Eu sou uma pessoa que falo muito de diversidade e inclusão, e muito por uma questão de, hoje eu sou uma mulher lésbica, e eu uso esse lugar como um lugar de fala, para falar sobre o tema. Sim. Não para, talvez, letramento sobre a causa LGBT, porque talvez já esteja mais letrado, mas acho que para falar um pouco da minha experiência, como é poderoso ser você mesmo no ambiente de trabalho. Perfeito. E como isso pode ser poderoso para outras pessoas que eventualmente não são. Sim. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua vivência com diversidade e inclusão enquanto mãe. Claro que sim. E como isso mudou a Dani enquanto profissional. Perfeito. E profissional de RH, que é uma área tão conectada com o tema hoje dentro das organizações. Antes de falar desse meu recorte de diversidade e inclusão como mãe, eu pensei muito nisso quando a gente, né, quando você me mandou o roteiro, enfim. E o meu contato com diversidade e inclusão, ele vem muito antes dessa minha maternidade atípica, que eu já explico já.
Eu sou uma mulher negra de formação em escola pública, então eu estudei escola pública a vida inteira, que fez faculdade porque se dedicou muito e ganhou uma bolsa de 100% do ProUni. Então, assim, essa é a minha história, de pais que vieram do Nordeste para cá, e eu sou a primeira pessoa que tem ensino superior na minha família, depois de mim e muitos outros, mas eu sou a primeira. Então, isso me dá um senso de que, assim, não importa de que lugar você veio, né? E não é simples. Uma mulher no mercado de trabalho, numa área que é uma área prioritariamente de mulheres, que tem um pouco mais de dificuldade, a RH foi ganhando seu espaço, mas, sim, você vê muitas estruturas de recursos humanos que todas as outras cadeiras são diretorias, a cadeira de recursos humanos é uma gerência, ou todas as cadeiras são gerências e a cadeira de recursos humanos é uma coordenação. Então, assim, de demorar um pouco mais para encontrar esse espaço, para entender as regras do jogo, né, do jogo político, para influenciar essas regras. Então, não é uma tarefa de todo dia, né, de estudar mais, nós como mulheres e múltiplos papéis, é a casa, é o casamento, enfim, a maternidade para quem escolhe e é tudo isso. Então, o meu contato com diversidade, ele começa daí. E aí, eu falei que eu tenho 2 filhas, a Lorena tem 4 anos, e a Lorena apresentou para minha família o contato com o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, e eu me tornei uma mãe atípica. Então, eu sou uma mãe típica da Maria Fernanda e uma mãe atípica, e com isso muitos aprendizados, e eu sintetizo aqui até para que é o aprendizado do celebrar pequenas coisas. Então, cada momento, cada conquista que a Lorena tem é motivo de muito orgulho, assim, pra gente. E ela é uma criança, ela vai completar 5 anos no mês que vem, ela é uma criança não verbal. Mas ela fala com o olhar muitas coisas que pessoas que são verbais não falam. Então, assim, a sensibilidade dela e a forma como ela se comunica, assim, tem ensinado pra gente que o mundo, ele pode rodar numa rotação muito diferente e tá tudo bem. Então, o que eram disciplinas ou coisas que eu já tinha passado com outros recortes de diversidade e inclusão, foram apresentados para mim, então, em algum lugar, né, eu não quero falar de religiosidade, de religião, mas de religiosidade, em algum lugar eu acredito que eu escolhi, que nós nos escolhemos para passar por essa jornada juntas. Que legal. É isso. E eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, não só aqui, mas em outros lugares, porque acho que a gente ainda está num lugar de letramento em relação a alguns recortes de diversidade e inclusão. Sim. E eu, como uma mulher branca, que me identifico como uma mulher lésbica, também eu falo muito sobre isso. Eu falo assim, é muito difícil pegar o meu caso e falar assim, olha, tá... Assim, eu sou uma mulher branca com privilégios, sabe? Assim, eu fui a terceira geração da minha família com educação superior. Olha superior. Então, assim, a minha realidade não é a realidade de várias outras pessoas. Perfeito. E eu acho que a gente tem que falar de letramento, principalmente quando a gente fala desses lugares onde a gente fala menos sobre isso no mercado de trabalho. Sim. E quando a gente fala de transtorno do espectro autista, eu vejo a gente falando muito pouco sobre isso no mercado de trabalho. Sobre adultos. E a gente preparando muito pouco líderes nesse sentido. Sim. Então, eu me deparei com esse desafio como CEO de uma empresa. E eu ainda não sei como lidar com ele. A gente vai bater papo depois. Exato. Mas eu acho que é uma questão que a gente tem que começar a falar, tendo em vista que é uma realidade. Uma realidade. É uma realidade. É uma realidade. Nas casas e nas empresas. E que bom que a gente está falando mais sobre isso. E que bom que essas pessoas estão tendo a oportunidade de ir para o mercado de trabalho. Porque antes, qualquer neurodivergência fazia com que essas pessoas ficassem em casa, né? Então, o mundo mudou muito, né? Então, celebremos o quanto a gente já evoluiu e trabalhemos para, assim, o quanto a gente precisa evoluir ainda. E acho que tem um ponto, tenho certeza que tem um ponto muito importante, que é, a gente precisa ter essas discussões incluindo estas pessoas. Não é pensar o que a gente pode fazer num lugar que eu, como mãe, eu não tenho um lugar de fala, assim, porque eu não sou uma pessoa neurodivergente. Você tem um lugar de fala como mãe. Como mãe, mas assim, as pessoas precisam ser escutadas, né? Então, acho que às vezes a gente fica, né, na sala de guerra, pensando soluções sem fazer o simples, que é perguntar como é que aquelas pessoas se sentiriam, independente de qual recorte de diversidade, né? Como aquelas pessoas se sentiriam melhor dentro daquele ambiente. Então, é a história de onde tem o problema, tem
tem a solução, né? Sim. Então, E passa um pouco por isso. E fala muito também sobre criar ambientes de confiança e conversas francas também, que são genuínas. Exato. Que eu acho que é uma outra questão, assim, sobre o ambiente corporativo ainda, né? A gente ainda tem poucas conversas francas, a gente tava falando disso no almoço, inclusive. Exato. E às vezes, com medo da gente ter essas conversas francas, a gente também cria aquelas regras que são pra todo mundo. Mas quando, na verdade, no fundo, a gente sabe que elas são pra uma pessoa. Exatamente. E a gente, em vez de falar que é pra uma pessoa, a gente faz aquela política. E eu acho que a gente precisa ter mais coragem de falar isso. E a gente precisa ter mais coragem de abrir espaço pra essas pessoas também falarem como elas genuinamente se sentem. Nós, latinos, temos mais dificuldade de conversas francas, né? Por isso que a gente costuma dizer que algumas outras nacionalidades são mais frias, ou mais diretas, ou mais duras. É tudo uma questão de ponto de vista e educação, né? A gente tem uma necessidade de agradar, e às vezes, ao fazer isso, a gente não está ajudando aquela pessoa a crescer, né? Sim. Então, conversas objetivas e francas precisam fazer parte do nosso dia a dia, em casa, no trabalho, né? Nas relações, nas amizades. E não é ser desrespeitoso. É só dizer o quanto aquilo te impacta, e, enfim, é isso. Tem uma frase de um livro que é a Candura Radical, que foi traduzida para o ambiente de falsa harmonia, que é um jeito que eu vejo muitos ambientes aqui no Brasil. Sim. Tanto no âmbito profissional quanto no âmbito familiar, né? Sim. É aquela coisa do tipo, aquela grande falsa harmonia. Aquele almoço de domingo que ninguém gosta direito um do outro, mas todo mundo parece tão feliz na foto. No ambiente de trabalho a gente chama de corporativismo, né? Tá tudo bem, não tá nada bem, né? Você vai pra cozinha, não tá nada bem. E a gente tem que falar disso mais e pensar, e tem muito mais erro aqui do que acerto, porque é o que a gente tava falando, é muito fácil ler isso no livro da Brené Brown, aí você vai aplicar isso e fala, como que eu faço isso na minha vida? Como é que eu sou vulnerável de verdade. De fato, né? Mas eu acho que é muito importante que a gente comece a falar, porque isso vai gerando um lugar ali isso vira um assunto comum, mais falado. E aí a gente, enquanto lideranças, times de RH, etc., passa a fazer coisas menos generalistas pra falar de e passa a tratar o como Exatamente. Que eu acho que penaliza bem menos o todo. Com certeza. Boa. É isso. Mas vamos lá pro nosso final aqui de bate-bola, jogo rápido. Eu tenho 2 perguntas que eu faço pra todo convidado. Que a primeira é um livro de RH ou de pessoas, ou de qualquer coisa que você gosta, que você recomendaria pra alguém que quer se aprofundar nesse assunto. Sim. Eu te disse isso no almoço, vou repetir aqui, eu adoro autobiografias, né? Eu acho que, assim, a história das pessoas sempre traz pra gente algum aprendizado. Gosto de métodos também, enfim. Mas eu vou falar aqui da biografia da Michelle Obama, que é que apesar de um livro grande, é um livro muito gostoso, que fala desses desafios da diversidade, da mulher negra, da mulher negra americana, né? De chegar numa posição de destaque, de conciliar a carreira e maternidade, do quanto ela olha para o estudo, né? Não só ela, mas a família, como estudar salva vidas, né? Dependendo de que lugar você veio. Então, assim, é uma liberdade que você pode ter, e eu acredito muito nisso. Então, essa biografia é uma biografia marcante para mim. Poderia falar de vários outros livros, enfim, de autoajuda, mas eu gosto muito de biografia. E acho que é isso, sabe? Ela traz retratos de momentos que são momentos com pessoas muito influentes, e aí traz como pano de fundo, às vezes, muito a questão do fenômeno de você estar se sabotando mesmo, né? Porque, puxa, será que eu posso mesmo estar nesse lugar? Será? E assim, encontrar forças em uma família que está sempre empoderando e falando, não, sim, você pode. Mas sem perder a simplicidade, né? De olhar para quem está trabalhando para ela, de olhar para a família e para a educação das filhas, né? Então, acho que esses múltiplos papéis e essa história, que é uma história, para mim, de muita superação e de quebrar regras, né? Porque chegar na Casa Branca, uma família negra chegar na Casa Branca não é não é uma história trivial, Exato. Né? Então... E deixa uma dica bônus para quem gosta de audiolivro. Ela que narra o audiolivro da biografia dela. Então é muito legal que você meio que vai ouvindo ela e vira uma coisa assim. Eu terminei de ouvir, tanto a dela quanto a do Obama, e eu ouvi e falei,
Tipo, sabe quando parece seus amigos? Não, exato. Eu tenho certeza que ela é da minha família. Assim, então, tão gera um lugar de envolvida que eu familiaridade, fiquei é muito gostoso. de tanto que eu me envolvi com a história dela e como a história dela, assim, toda história você encontra um ponto de conexão e assim, quantos pontos de conexão, considerando que eu contei sobre a minha há pouco, tem com a história dela. Então, Com por isso que é um certeza. livro gostoso de ler e que, enfim, vale a pena. Pra mim, vale a pena. E agora a segunda bate-bola, jogo rápido, que é um podcast que você também recomenda para as pessoas se querem se aprofundar no assunto. Legal. Eu gosto, como eu falei, gosto muito da história da vida das pessoas, e esse é um subsistema em RH, recrutamento e seleção, que eu adoro, porque eu tenho a oportunidade de ser remunerada e me conectar com a história das pessoas. Então, eu tenho ouvido muito o Café com Sal. O Fábio faz um trabalho muito legal, super recomendo, de Legal. ouvir executivos, e os executivos contando as suas dores, as dores e delícias do processo de empreender ou do processo de carreira. Então, mostrando também esse bastidor, porque quem vê a foto, né, muitas vezes não vê o filme, os desafios, as renúncias. Então, é um jeito que eu gosto. Hoje mesmo eu estava ouvindo no carro, então eu costumo ir me conectando com essas histórias e pegando ali coisas que podem ser aprendizados, enfim. Acho que isso é Legal. gostoso de Talvez a fazer. sua próxima etapa da vida você pode também fazer fazer psicologia. Pois é. Eu acho que você seria feliz também. É uma outra maneira de ser remunerada para ouvir histórias. Você sabe que esse era o meu principal desejo, assim, de formação? Sério? E aí depois acabou não acontecendo. E eu falo que talvez seja uma formação da terceira idade, sabe? eu Quando acho. as coisas já estiverem mais organizadas, de fazer um curso superior, enfim, Muito em legal. psicologia. Mas é isso. Muito legal. Dani, eu queria muito te agradecer. Foi um bate-papo super gostoso, incrível. Obrigada. Não só aqui, como no offline daqui Obrigada. também. E acho que trouxe insights super valiosos e o que eu gosto muito de dizer aqui também, práticos, assim. Eu tento trazer para o Gente Saúde um olhar mais de a vida como ela é e menos a vida como ela parece ser. Então, para quem quiser continuar esse papo, por favor, assista o episódio, deixe um comentário. A gente vai trazer também o que a Dani falou sobre lições que ela teve dentro do RH nos últimos 20 anos, nas notas do episódio. E para quem quiser ver outros episódios, fique com a gente no Gente Saúde, tem muito conteúdo bom por lá. Muito obrigada a todos e até a próxima. Obrigada, pessoal.